Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar o porquê do nosso símbolo que é uma borboleta. Depois de uns 2, 3 anos, eu pedi para uma moça, aí já tinha começado bem nessa questão de rede social, de Instagram, essas coisas. E daí essa moça começou a fazer artes para mim, para a página do Instagram. E aí eu pedi e comentei com ela, eu falei, eu preciso tanto de um logo, porque eu gosto assim do meu nome, das cores, mas falta um símbolo, falta alguma coisa. Daí vem a questão onde entra a borboleta, o porquê da borboleta. Daí depois de uns 2 anos usando só, né, o Paulistinha Kids com as letras, né, e as cores que a gráfica fez, essa moça desenvolveu pra mim. E daí ela me deu as opções de alguns desenhinhos e tudo, mas nada, sabe, e tinha saído das cores. Eu falei, não é isso ainda. Eu falei, olha, né, eu gosto muito de borboleta, né, então se você puder fazer alguma coisa assim e tudo, até por conta da questão da transição, né, da borboleta, da lagarta. A lagarta tem todo aquele processo para depois virar o quê? Uma borboleta, e a borboleta voa. Então, com relação à educação e à criança pequena, e a gente, né, a gente vive um eterno ciclo, né, de evolução, de transformação e tudo mais. Na época eu frequentava uma igreja e aí teve um evento especial de mulheres. Foi até lá na Estância da Serra, sabe? Nós fomos lá pro evento. E aí já tava funcionando o hotelzinho, já tinha mudado para esse outro espaço. E aí nesse congresso, a líder, na época, lançou um livro que foi o tema do congresso. Chamava Perfume Derramado. E aí eu comprei o livro, né, do testemunho e da história dessa líder, né, no caso dessa pastora na época. Um dos principais testemunhos dela foi um testemunho que ela teve muito forte, que tinha uma borboleta. Ela tava em um lugar, me parecia um retiro, alguma coisa assim, e aí orando a Deus e tal, por conta de alguns objetivos, alguns propósitos, não tava tendo uma resposta. Aí ela foi, teve um momento de oração e tudo, aí chegou no jardim, e aí teve um culto na parte da manhã, ela tava lá no jardim e tal, ela falou, ai Senhor, se for da tua vontade tal coisa, eu quero fazer o que é da sua vontade, mas eu não quero fazer o que é errado, que seja da minha vontade. Eu entendi que ela quis dizer assim, ela falou, olha, se for da sua vontade, então, e tinha uma borboleta próxima a ela, no jardim. Ela falou assim, então se for da tua vontade, eu quero realmente entender, porque eu não quero fazer o que eu quero. Que essa borboleta venha aqui e pouse em mim, na minha mão, ou em qualquer lugar. Aí eu vou entender que essa situação é pra acontecer desse jeito. E aí beleza, ela foi, orou, aí depois de um tempo ela mesma esqueceu dessa pergunta, que sabe às vezes quando a pessoa tá com a cabeça quente, fala às vezes coisa que nem deveria e que nem lembra depois. Acredito que foi isso. Aí no dia seguinte teve o culto, e aí depois ela tomou café, tudo, e foi ter um tempo de lazer e tal. Aí ela foi pro jardim, próximo do lugar que ela tava fazendo uma oração, e ela falou que tava assim, sabe, emocionada. Deus até deu um louvor pra ela, porque ela também é levita. E aí veio uma senhora e pegou, e ela tava acho que ajoelhada, orando alguma coisa assim, e fez assim, né, cutucou e falou, oi, desculpa te incomodar, mas eu preciso só te passar um recado. Aí ela falou, não, tudo bem, pode falar. Aí ela falou assim, me dá sua mão. Aí ela foi e deu. Ela falou assim, não, é só que o Senhor mandou eu te entregar isso, e eu preciso sair, tipo, eu não tenho mais nada pra falar, ele só mandou eu te entregar. Gente, ela colocou a mão dela assim, e essa senhorinha, quando colocou na mão dela, o que era? Uma borboleta. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu achei assim tão lindo. Na hora, gente, as lágrimas veio, porque assim, nem precisou ela falar, mas depois que eu vi o relato dela, foi exatamente o que eu pensei. Ou seja, o que ela aprendeu com essa história? Primeiro, que foi uma experiência incrível que ela teve com Deus, né? Aquelas que são especiais, que são exclusivas, sabe? Deus tem um jeito, gente, pra falar com cada um da gente, né? A situação que ela perguntou realmente era da vontade de Deus. Só que o que ele quis dizer? É da minha vontade, é isso que é pra acontecer, só que não é do seu jeito. Já que você permite, você tá perguntando pra mim, ok, só que não é no seu tempo e do seu jeito. Mas se você continuar confiando em mim, vai ser do meu jeito
E vai ser bom, perfeito e agradável. Mas olha que coisa íntima para vocês verem como Deus existe. Como o mundo espiritual é muito mais real do que qualquer coisa material. No dia seguinte, ele manda uma senhorinha, inclusive, sabe? Eu fico imaginando, devia ser aquelas as senhorinhas do coque, aquelas que você olha e você fala, você respeita, sabe? Assim, aquela secretária de Deus, assim, meu... É isso. Peguei isso como uma certeza. Falei, não, então agora realmente eu também quero, né? Esse símbolo da borboleta, até porque eu já queria, né? Por conta dessa questão, a lagarta que vira borboleta. Ou seja, a criança que vai crescer, vai virar adulta. Então eu sempre tenho essa, ainda mais na educação infantil, né? Que as crianças são mais visuais e mais objetivas, né? Então faz parte, todo ano você pegar ali uma lagarta, põe na garrafinha, né? E vai vendo o ciclo, essas coisas. E aí, naquela semana mesmo, a moça que tava fazendo o logo, ela foi e fez, eu falei, olha, faz uma borboleta simples com essas cores aqui. E aí, rapidamente, ela foi e mandou essa, foi simples, foi a que eu mais gostei, e aí ficou essa. Então, essa é a história do Paulistinha Kids. E na semana que decidiu o logo, eu tava tendo muitos problemas na casa, né? Que a gente mudou, umas goteiras, isso, aquilo, né? E aí também teve aquela época da crise, teve uma questão política, né? Transição de presidente, essas coisas. E aí teve uma queda muito brusca, um pouquinho depois que fez esse logo. Eu realmente pensei, eu falei, ixi, acho que não é... né, o momento de continuar com esse projeto. Uma pena, né, porque tava tudo encaminhadinho, tinha reformado lá, feito um espaço legal, tudo, mas tava essa crise, e aí eu lembro que na época não tinha nem 5 crianças, né, assim, matriculadas mesmo e tudo, né, orei a Deus e tudo, falei, ixi, vou ter que voltar a trabalhar de babá, fazer bico, alguma coisa, e daí eu pensei em fechar, né, e aí falei com os pais e tudo. Só que aí antes de falar com os pais sobre isso, na hora de ir pro hotelzinho, eu, bem na entrada assim do portão, sabe quando você vai trabalhar, você tá bem, mas você tá preocupada, né? E aí na hora que eu fui abrir o portão, aí tinha uma borboleta bem assim em cima de quando eu abri. Aí eu subi tudo, fiz o atendimento, aí depois saí com as crianças, tava meio nublado. E aí chegando lá, perto do balanço, antes de colocar a criança, uma outra borboleta, linda. E aí naquela semana, várias borboletas foram aparecendo, sabe? E aí Deus sempre me fazia lembrar quando vinha um louvor, alguma coisa, daquela questão. Ele falou, olha, você tá no caminho certo, tá difícil, mas continua que eu tô com você. E aí, creio eu, né, que Deus falou, nossa, essa daí eu não vou ter que mandar uma borboleta, tem que mandar borboleta todos os dias, né, pra ela saber que tá no caminho certo, que tá, né, as coisas acontecendo. Até o dia de hoje, depois de muitos anos e em várias situações, em várias vezes, às vezes eu tô meio preocupada, aflita, um pouco chateada, e aí vira e mexe, assim, aparece borboletas e ficam rodeando, sabe? Parece que é uma forma material de falar, ei, volta, se concentra, olha pra mim, tá tudo certo, tá no caminho, né? Desafios, problemas e circunstâncias fazem parte do processo, as pedras, né, no caminho, mas eu tô com você, continua que você tá no caminho certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que essa história e esse testemunho tenham edificado a vida de vocês de alguma maneira. Não esqueçam de curtir, compartilhar, dar aquela força no canal. E tem aqui o vídeo que fala do porquê do Paulistinha Kids, beleza? Um beijo, até mais!